Estão vendo o slide, né? Yes. Pronto, eu vou botar Sim. onde eu parei. Problemas africanos. Yeah. Estava nesse slide aqui. Sim, a gente estava falando da região do Sahel, que é uma região semiárida, que atualmente está sofrendo com secas mais severas. É semiárido semelhante aqui, né? Eles sofrem com secas também. Sendo que as secas de lá são mais severas hoje em dia do que antigamente, por causa do sistema econômico predatório que eles têm lá atualmente. Então, isso está provocando a migração de várias pessoas do Sahel para outras áreas, principalmente a parte mais ao sul do Sahel, onde seria a parte de clima tropical, equatorial, mais favorável à fixação. Os velhos laços econômicos que sustentavam a economia pastoril e camponesa se romperam, porque praticamente eles não praticam mais o tipo de economia que eles tinham antes, né? De se deslocar de uma porção mais seca para uma porção onde está mais chuvosa, para estabelecer seu pasto, né, os animais, depois retornar para o seu local de origem. Ou então praticar rotação de culturas. Hoje em dia eles predomina-se lá nessa região a monocultura, que acaba degradando cada vez mais o solo. A parte mais ao norte do Sahel, que engloba... Alguém está chegando? Não. A parte mais ao norte do Sahel, onde está próximo já do deserto do Saara, a gente vai encontrar uma forte desertificação já. A área está se tornando deserto em alguns locais, por causa da exploração da madeira, né? Desmatamento bem acelerado em alguns cantos. E aí, vai falar que, devido a essas secas de 1972 e 1974, a fome atingiu essa região do Sahel de forma muito brusca. As migrações continuaram nas décadas seguintes, o povo continuou a migrar, né, buscando condições de vida melhores. Milhares de pessoas deixaram seus países rumo às plantações tropicais do Golfo da Guiné ou às plantações petrolíferas do Golfo Pérsico, né? Ou as pessoas começaram a migrar para essa região aqui que eu já falei, tropical, equatorial, que engloba o Golfo da Guiné que está aqui, ó. Ou então começaram a migrar para essas porções de terra aqui na proximidade do Golfo Pérsico, né? O antigo universo social e econômico do Sahel entrou em profunda crise. Já falei. Herança colonial. Aí a gente vai ver que um dos graves problemas da África, por ela ser tão pobre, não tem a ver somente com o tipo de economia que eles têm hoje, né? Porque o tipo de subsistência que eles têm hoje, a forma como eles conseguem sobreviver. E sim, tem muito a ver também com a questão de que o continente africano ele foi dividido no século XIX, né? Entre 1884 e 1885, houve uma conferência chamada Conferência de Berlim, onde partilharam a África entre potências europeias. A África foi dividida e esse período a gente conhece como neocolonialismo, né? Onde a África ela começou a ser explorada de forma muito mais intensa e foi estabelecido colônias. Nesse período, a gente estava na segunda Revolução Industrial. Os países europeus necessitavam de um mercado consumidor cada vez maior, de terras, de matérias-primas, de expandir, de mão de obra barata, e tudo isso eles encontraram na África. Então, uma das razões para que o continente africano ele sofra diversos tipos de problemas hoje em dia, principalmente relacionados a privações sociais, ambientais, tem muito a ver com a exploração que se deu com a colonização do continente, a partir do século XIX, principalmente. Deixa eu tirar isso daqui. Opa! Mas vamos lá. No século XIX, a ocupação, já falei disso, a ocupação das melhores terras. Sim, o que aconteceu? Quando os europeus chegaram na África, os melhores solos africanos, melhores terras, as maiores porções de terras, passaram a ser ocupadas por produtos agrícolas tropicais, começaram a produzir produtos agrícolas tropicais, ou então a estabelecer culturas extrativas, minerais, começaram a produzir determinados tipos de minérios, né, a se extrair, sempre voltada para o mercado externo. Então, os melhores solos na África no século XIX, com a partilha da África, passaram a ser utilizados para o mercado externo. As metrópoles, os países que comandavam as colônias, vinham, exploravam o território
do ponto de vista físico e do ponto de vista social, porque, de certa forma, antes da presença europeia na África, eles tinham um meio de subsistência, eles tinham uma economia de subsistência, eles cultivavam para eles mesmos, né, sobreviverem. Mas com o sistema colonial implantado na África a partir do século XIX, a gente vai encontrar novos tipos de explorações, né, que não tinha nada a ver com o que existia antes na África. Deixa eu colocar isso por aqui. Aí, ó, vários países africanos vão se tornar centros exportadores de minérios ou então de produtos agrícolas tropicais e importadores de alimentos. Aí, detalhe. Professora, por que existe tanta pobreza na África? Falta terras para se cultivar, produtos, alimentos para a população? Não, não falta. Sendo que os melhores territórios, as melhores terras foram aproveitadas ao longo do tempo, sempre para produzir para o mercado externo, para vender para o mercado externo. Enquanto a população se tornou carente cada vez mais de subsistência, de alimento, né, de sobrevivência. Então, apropriando-se das terras férteis e úmidas e de parcelas crescentes da força de trabalho adulta, que se deu a primeira forma, a grande forma, digamos assim, de ocupação do território africano. No lugar da produção de alimentos para o autoconsumo das pessoas na África, os camponeses passaram a produzir cacau, amendoim, café ou algodão para o consumo dos países desenvolvidos. Por quê? Porque estavam sendo colonizados por países desenvolvidos, europeus. Passaram a depender dos salários que eles recebiam em troca da produção para o mercado externo, para essas potências. No plano espacial, a implantação da economia de mercado gerou migrações temporárias. Muitas pessoas passaram a migrar de terras onde eles tinham um sistema de subsistência para terras onde tinha a exploração do mercado consumidor, produzir para o mercado externo. Eu estou cansada, viu? Pensa que Deus. No plano social, houve a introdução. Sim, é o que aconteceu. Quando os europeus chegaram na África, eles começaram a implantar, muito parecido com o que ocorreu aqui no Brasil, né? Eles começaram a implantar o sistema europeu de educação, introduziram diversas religiões, modos de vida, né, europeus, implantaram na África. E isso, de certa forma, acabou prejudicando os mitos, as crenças, o modo de viver africano que eles já tinham. Opa. Causas da pobreza e da privação extremas. Aí, vamos lá. As crises agudas de fome que vêm atingindo países africanos nas últimas décadas coincidiram com conjunturas climáticas ou políticas adversas, ou com uma combinação das duas. O que aqui isso quer dizer? É que na África é muito comum conflitos separatistas, ou então guerras civis que ocorrem dentro de países, muitas vezes eles serem desencadeados por ocorrer, além dessas guerras, fomes excessivas, ou então pode ocorrer ao mesmo tempo uma guerra separatista ou uma guerra civil e uma grande seca prolongada, e isso acaba gerando fome na população. Primeiro que se o país está em guerra, ele para de produzir, de certa forma, ou para de produzir ou diminui a sua produção de alimentos. Isso acaba acarretando fome cada vez mais ainda nesses locais. E secas, né, também mais um motivo da interrupção ou então da redução da produção de alimentos. Os fatores estruturais da pobreza residem na combinação de elevadas taxas de incremento populacional. Detalhe, em todo o continente africano, a gente vai encontrar, de forma geral, elevadas taxas de natalidade, ou seja, o número de nascimentos é muito forte. Mas a gente vai ver que esse grande incremento da população não vai vir acompanhado, de certa forma, com a produção agrícola, né, para eles sobreviverem. Outro detalhe que a gente vai encontrar também é que atualmente está havendo uma desvalorização do valor do produto primário. Muitos países sobrevivem da produção de produtos primários, como a gente mostrou no slide anterior aí, que vive da produção de amendoim ou de algodão, enfim, de produtos primários. E aí acaba que, como está ocorrendo a nível internacional uma redução dos preços desses produtos, de certa forma isso acaba colaborando para uma diminuição da balança comercial favorável desses países, para um endividamento externo, né, para um crescimento econômico baixo, pequeno, que acaba mais uma vez comprometendo a situação financeira, né, de todas as pessoas que habitam esses países. Aí outra coisa, essa parte do sul da África, essa parte
subsaariana, a gente vai encontrar uma grande epidemia de HIV, né, em alguns países. O livro cita até 2 países, no caso, Lesoto e Suazilândia, que a gente vai encontrar uma taxa de HIV superior a 15% da população adulta. Em alguns países africanos, a disseminação do HIV é muito intensa, muito rápida, e não existe um controle, não existe um sistema de prevenção eficiente, nem de tratamento também eficiente. Acaba que o HIV ele corrobora mais uma vez para exclusão social, acaba corroborando também para a diminuição aí dos IDHs desses países. Nesse cenário, a pobreza avança rapidamente em muitos países da região, onde se encontra a mais elevada incidência de pobreza multidimensional, como, por exemplo, no Níger. O Níger é um país africano que o nível de pobreza multidimensional, que engloba as privações de saúde, educação e de padrão de vida, chega a ser 93% no Níger, ou seja, é um país extremamente carente, extremamente pobre. Aí vai dizer que essa questão financeira ela vai desencadear, possivelmente, crises devastadoras de fome, né? Que vai englobar não só a questão financeira, mas também a questão da propagação de doenças, que é muito forte no sul da África. Agora, pobreza e exclusão social no Brasil. A gente está se encaminhando para a parte final do capítulo 3 de vocês e vai falar um pouquinho sobre o Brasil. Falamos até agora um pouco sobre a Ásia, falamos um pouco sobre a África e agora a gente vai falar um pouco sobre o Brasil. Vai falar já um pouquinho sobre o IDH também do Brasil, tanto no geral quanto o IDH aplicado aos municípios. Primeiro, a gente precisa saber o que é pobreza. O que é pobreza para vocês? O que é ser pobre? O que significa ser pobre aqui no Brasil? Ser pobre aqui no Brasil, eu acho que é tipo você não ter condições de nada, você não ter um lar, você não ter o que comer. Você não tem nada. Você não ter as condições mínimas para se ter uma vida saudável. É quando você não tem o necessário para se viver. Então, é quando você não tem... Tem a ver com a renda? Tem, obviamente tem a ver com a renda. Mas tem a ver também com a questão de você não ter acesso a uma saúde de qualidade, não ter médicos para te atender, não ter um hospital na sua cidade, Não tem uma escola. Não ter escolas, ou então não ter uma habitação. Tem muita gente no Brasil que não tem habitação, ou então as condições de habitação são muito precárias, aqui na nossa cidade mesmo. É só você dar uma visitadinha em alguns bairros aqui que são extremamente carentes, que eu não vou citar nomes agora, mas a gente sabe que existe sim gente que ou não tem residência, ou então a residência é muito precária. Enfim, então... Fora que existem lugares que as pessoas também não... Tipo, não é casa, é como se fossem barracos. Exatamente. E, tipo, não tem... Muitas vezes são casas que não têm acesso a uma água encanada, muitas não têm luz também, né? São pessoas extremamente carentes que não têm como pagar também essas despesas. Casas de madeira. Casas de madeira... Aí outra coisa, eu já tinha falado isso, uma pessoa considerada pobre na Alemanha, talvez em um país africano, ou até aqui no Brasil mesmo, aqui em Caicó, a gente nem considere pobre, considera como classe média, uma pessoa até rica, quem sabe? No caso aqui, a gente tem essa noção de que a pessoa tem um carro, mora numa casa, é uma pessoa rica. Isso não quer dizer que é uma pessoa rica, mas quer dizer que ela tem as condições, né, ali mínimas de se viver. Mas quer dizer o seguinte, que eu quero dizer que pobreza é uma coisa muito relativa, muda muito de país para país. Isso tem a ver com as condições de cada país, com o IDH de cada país. O que é exclusão social? Geralmente todo mundo pensa que exclusão social é somente restrita a quem é pobre. Só pobre é excluído. Não tem muito a ver com isso, não. É claro que geralmente existe sim um preconceito social em relação às pessoas mais pobres, existe. Mas exclusão social pode partir de várias formas. Tipo, eu posso ser excluída por causa da minha sexualidade, ou eu posso ser excluída por causa da minha condição financeira, posso ser excluída por causa da religião que eu adoto ou não. O que mais? Eu posso ser excluída por causa de... eu faço parte de uma seita aí diferente, que não é comum na sociedade, enfim. Existem vários tipos de exclusões sociais. Mas é claro que no Brasil, o lado financeiro corrobora muito para uma pessoa ser excluída, muito mesmo. Por quê? Porque nosso país é um dos países mais desiguais do planeta, é um dos países onde a gente vai encontrar também uma grande concentração de renda nas mãos de poucas pessoas.
A gente tem uma disparidade muito grande no nosso país de pessoas muito ricas e pessoas extremamente pobres, que não tem nem como viver, do que viver. Aí vai dizer o seguinte, o livro de vocês, que o termo exclusão social surgiu na França, inicialmente na França, de grupos sociais, de pessoas que começaram a lutar em relação aos seus direitos do cidadão. No Brasil, esse termo surgiu lá por volta de 1980. Como eu falei, está muito ligado à questão de pobreza, sim, no nosso país está muito ligado à questão de pobreza, até porque existe uma grande concentração de renda no nosso país, como eu já falei. Cadê? Assim, aí, o aumento da pobreza implica um reforço da exclusão, de certa forma, uma coisa está ligada à outra, aqui no nosso país. É o que Letícia falou um pouquinho, ó, o acesso a ter uma vaga na escola, um atendimento médico, uma casa para morar, entre outros. Tudo isso pode ocasionar, por mais que esteja previsto na nossa Constituição Federal de 1988, que todo mundo tem que ter as condições mínimas para se viver, saúde, educação, casa e tudo mais, nem todo mundo tem isso na prática. Está na lei, dizendo lá que todo brasileiro tem que ter isso, isso e aquilo. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Tem muito a ver com a renda de cada pessoa. O livro traz um dado meio que alarmante sobre o nosso país. Ele vai dizer o seguinte, que em 1990 existiam no Brasil 44% da população brasileira encontrava-se abaixo da linha da pobreza, mas que em 2017 houve uma certa diminuição das pessoas que vivem na linha internacional da pobreza, $1,25 por dia. Houve uma diminuição, mas isso não quer dizer que houve uma diminuição das condições de pobreza no nosso país. Não, não houve. E a gente sabe que não houve. Segundo o IBGE, o nosso país ainda tem cerca de 54,8 milhões. Lembrando que esse dado está desatualizado, né? Deve ser de 2013, se não me engano. Nós temos cerca de 54,8 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, com menos de $1,25, que seria mais ou menos 5, pouco de reais. Aqui a gente tem 50 dólares, né? Mas aqui deveria estar reais. Aí, características estruturais da pobreza no Brasil. Em 2016, deixa eu colocar isso aqui para baixo. Em 2016, a gente tinha no Brasil pessoas vivendo basicamente com uma renda inferior a $1,90 por dia, 6,6% apenas da população. Esse é um dado que você pode olhar e pensar, vixe, mas é muito pequeno. Mas esse dado ele não reflete a realidade. Em 2017, o índice aumentou de pessoas que vivem com $1,90 por dia, renda inferior a isso. Aí vai dizer o seguinte, que com exceção da região norte, dos estados da região norte, a gente vai ter em todas as regiões brasileiras, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, um aumento significativo de pessoas que vivem na linha nacional da pobreza brasileira. E isso, cada região vai ter uma característica diferente que vai designar por que aqui tem um percentual de pessoas aumentando em níveis de pobreza, por que aqui tem, enfim. A pobreza no Brasil tem forte componente regional, falei. Enquanto no Nordeste, olha a diferença de uma região para outra. Enquanto no Nordeste, 44,8% da população vive em situação de pobreza, na região Sul esse índice é apenas de 12,8%. Olha a diferença, a discrepância de uma região para outra. Os contrastes são ainda mais evidentes quando a gente se analisa os estados. Então, a gente vai ver, olha, no Maranhão, que é um estado da região Nordeste, no Maranhão, os pobres apresentam 54,1%, ou seja, mais da metade das pessoas que habitam o Maranhão são muito pobres, não? Vivem numa linha aí de pobreza. Enquanto em Santa Catarina, que é o estado da região Sul, a gente vai encontrar uma população em torno de 8,5%. Olha a discrepância, a diferença de uma região para outra. Aí vai dizer o seguinte, agora vai explicar um pouquinho sobre por que cada região tem as suas próprias características, né? Então, a pobreza no Nordeste, ela está relacionada a quê? A raízes coloniais. Na nossa região Nordeste, desde o início da colonização, a gente tem um sistema de grandes latifúndios, né? Grandes propriedades rurais nas mãos de poucas pessoas. Existe forte concentração de renda e de terra na nossa região. E isso é algo desde o período colonial, lá com a divisão das capitanias hereditárias em Sesmarias, enfim, em grandes lotes de terra. Aí vai dizer o seguinte, de 1970 a 1990, a região Nordeste ela enfrentou um processo de urbanização, mas todo mundo pensa que foi porque a região Nordeste se industrializou muito rápido. Não, não foi por causa disso. O processo de urbanização no Nordeste,
ele tem muito a ver com o surgimento de vagas de emprego no setor terciário, no setor de serviços, saúde, educação, transporte. Então, as pessoas começaram a morar mais nas zonas urbanas, no Nordeste, não por causa da industrialização, e sim por causa de um aumento de empregos no setor terciário. E também pela mecanização que ocorreu nas áreas agrícolas, ou então também por causa da forte concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, é outro motivo. Mas na região sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai ver que tem outro cenário, né? A maior parte desses estados aí se urbanizaram muito rápido por causa do seu setor industrial, né? Que ocasionou um surgimento de vagas no segundo setor da economia. Os centros industriais das metrópoles nordestinas, Salvador, Recife, Fortaleza, basearam-se em investimentos de empresas estatais ou grupos privados do Sudeste. Então, a partir do momento que vai começar a surgir indústrias na nossa região, nos principais centros da região Nordeste, como, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará, né? Recife, Pernambuco, ou até Salvador, na Bahia, a gente vai ver que a maior parte das indústrias que vão começar a surgir nessas regiões, nessas áreas, vão ser em decorrência de investimentos, principalmente de empresas que vêm do Sudeste e se instalam aqui por causa da mão de obra, que é muito barata, que é mais barata, né? Então, vai haver um aumento do setor secundário, ou seja, de pessoas trabalhando no setor industrial, né, de atividades industriais, mas não quer dizer que vai haver, como é que eu posso dizer, um grande aumento de mão de obra. Não é isso. Vai ser uma mão de obra mais restrita, mais especializada para tal setor, enfim. Quanto mais mecanizado, menos a necessidade de pessoas, né? A gente sabe disso. Aí o Sudeste já tem uma outra característica. É uma área, sim, que tem uma grande quantidade de pobreza. Sim, tem, se você considerar que é uma das áreas mais populosas do país. É a área onde a gente vai encontrar o maior PIB do país, maior riqueza, maior número de indústrias, maior número também de tecnologia, de técnica aplicada à produção, uma agricultura mais modernizada. A gente vai ver que a urbanização da região sudeste vai acontecer principalmente por causa da indústria, mas isso não aconteceu aqui no Nordeste, por exemplo. Aqui foi por causa da formação de emprego no setor terciário e não no secundário. Aí, no Sudeste, a gente vai ter também a formação de uma renda familiar mais, como é que eu posso dizer? Melhor, de uma renda familiar melhor, mas melhor não, melhor. Vai ter um surgimento de uma classe média urbana relativamente ampla. As pressões dos novos, sim, aí vai haver, com a industrialização e a urbanização do Sudeste, vão surgir diversas lutas sociais que vão reivindicar melhores condições de vida para as pessoas. Então, nessa região Sudeste, a gente vai encontrar mais serviços públicos básicos para a população, né? Um maior acesso à saúde, à educação, embora ainda exista, sim, muita pobreza, formação de periferia e etc. A região sul tem os mais baixos níveis de pobreza da população rural do Brasil, né? Onde a gente vai encontrar menos pobres habitando zonas rurais. Por quê? Isso tem a ver com a história da região sul. A região sul, ela, ao longo da história, foi uma área onde recebeu uma grande quantidade, a partir do século XIX, uma grande quantidade de imigrantes, principalmente alemães, espanhóis, italianos, povos eslavos. Recebeu uma grande quantidade de imigrantes. Se predominando na região sul as pequenas propriedades, Silvio está entrando agora, se predomina na região sul pequenas propriedades, um sistema de pequenas propriedades, um trabalho familiar. Então, basicamente, os camponeses da região sul, eles tinham durante muito tempo condições, não é que é boas, mas condições, enfim, condições para se viver. As atividades terciárias, sim, a industrialização na região sul, ela vai surgir porque a própria região já tinha acumulado capital para isso, então eles vão começar a implantar indústrias no século XX. As atividades terciárias expandiram-se, formando uma base para o mercado consumidor, e eles têm também, assim como no Sudeste, um mercado consumidor amplo. As transformações recentes da economia rural sulista, com a mecanização acelerada da produção, isso é um fator recente. A mecanização acelerada da produção agrícola e a concentração da propriedade da terra começaram a romper parcialmente com o equilíbrio social que eles tinham antes. Então, hoje em dia, na região sul, a gente vai encontrar
em algumas situações, principalmente na campanha gaúcha, que é a região ao sul do Rio Grande do Sul, um cenário de crise financeira, algumas famílias não têm condições boas para se viver. Isso também tem muito a ver com a agropecuária argentina, que começou a concorrer muito com o que os camponeses produziam na região sul do país. Deixa eu passar isso aqui. Aí, pobreza urbana. No livro de vocês vai fazer uma diferença existe uma diferença entre pobreza urbana e pobreza rural. Professora, por que pobreza urbana é diferente de pobreza rural? Primeiro que nas zonas rurais, a maior parte das atividades, elas provêm do setor primário, né? Da produção agrícola, o mineral, o extrativista, como um todo. E geralmente no setor rural, na zona rural, a gente vai encontrar uma grande parcela da população ativa que não tem rendimentos. Não tem rendimento, não tem emprego fixo, mas eles trabalham na roça para a sobrevivência deles. E geralmente os adolescentes, as mulheres, elas ajudam na plantação, no cultivo, na extração, enfim. O que na cidade não acontece. A gente vai ver que na cidade tem uma grande quantidade de pessoas ativas que trabalham, mas que de certa forma na cidade o custo de vida é muito mais elevado. Então, tipo, tudo é pago, né? Você vai gastar muito mais com transporte, com saúde, com a educação, enfim, com coisas necessárias para a sobrevivência. Então, vai dizer o seguinte, que a linha de pobreza é definida em patamares de rendimentos diferentes de uma zona rural para uma zona urbana. O custo de vida na zona urbana é muito maior, é muito superior. Enquanto nas roças familiares, no campo, a gente vai ver que eles gastam menos com algumas coisas que a gente gasta mais aqui na zona urbana, como com transporte, né, com a alimentação, porque muitas vezes eles produzem aquilo que eles necessitam, não precisa estar comprando, como isso acontece muito na zona urbana. Aí vai falar do IDH no Brasil. O IDH no Brasil tem um mapinha aqui à direita para vocês verem, Índice de Desenvolvimento Humano. A gente vai ver que a maior parte dos estados que possuem IDH alto vão se localizar na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, ou então na região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A parte mais desenvolvida do quesito de IDH. E a faixa a região aqui que vai mais sofrer com essa questão de IDH baixo vai ser a região nordeste, e também, né, alguns estados da região norte. A gente vai ver que o IDH no Brasil ele reflete muito essa desigualdade social que existe no nosso país. Ele vai realmente demarcar os locais que são muito pobres, que são muito carentes, onde a qualidade de vida não é boa, não é bom, e os locais no Brasil onde as condições de vida estão num nível um pouco melhor. IDHM. Professor, o que é IDHM? Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Seria todo município no Brasil, isso no mundo inteiro pode ser feito. Todo município aqui no nosso país tem um IDH próprio. Existe o IDH de Caicó, existe o IDH de Jardim de Piranhas, de São José, de Carnaúba. Existe o IDH de cada município no Brasil. E leva o que em consideração para fazer o IDHM de município? Leva em consideração os 3 parâmetros que o IDH global leva em consideração, tipo a questão da saúde, da educação, da economia dos povos, enfim. Foi detectado aqui em 2010, né? Tá antiguinho e tudo mais, precisa ser atualizado, mas isso é um dado fiel. Os municípios com maior IDHM no Brasil: São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, ou seja, fica aí entre Sudeste e Sul. O que a gente já sabe, né, que são as regiões mais ricas, mais desenvolvidas. Cerca de 74% dos municípios brasileiros se encontram nas faixas de médio e alto desenvolvimento humano. A maior parte dos municípios no Brasil se encontra entre um IDH médio a alto. E os outros 20 e poucos por cento, né, o restante, aí tem 25%, mas na verdade são 26%, né? Enfim. Os outros 26% a gente vai ver que possuem um IDH de baixo a muito baixo. A maior parte dos municípios na região Nordeste, 61,3%, se encontram com um IDH considerado baixo, enquanto na região Norte esse índice cai um pouquinho, né, para 40,1%,
mas é um índice muito alarmante. E dá para perceber, como um todo, que é a região mais carente e mais pobre, com IDHs mais críticos, é a nossa região, é a região Nordeste, infelizmente.